Valei-me, São Francisco estava mudo. Então, começando a gravação da aula de hoje, dia 10 de agosto de 2021, às 17 horas e 30 minutos, da turma de soluções extrajudiciais de disputas, J529-25, do curso de Direito da Universidade de Fortaleza. Muito bem. Sejam bem-vindos. Valeu, Eduardo. Sejam bem-vindos todos. Eu antes clicava aqui e deixava todo mundo autorizado. E hoje eu não consigo. Aí eu fico tendo que todo tempo no blim blom blom, permitir. Já fui em configurações, está público, está tudo já de sempre. Eu acho que mudou alguma coisa. Mas, enfim, vamos que vamos. Consigo não. Então, começando pelo começo, vimos na aula passada a unidade 1. Falamos sobre teoria do conflito e, teoria que embasa na forma de ver, de gerir, o conflito. Então, nós temos, acho que tem que cadastrar os e-mails institucional, Marília. Não, ao cadastro, Marília, é só simplesmente para vocês receberem automaticamente a gravação. Já vai para o e-mail de vocês também. Mas antes, quando a gente botava para autorizar, a gente apertava assim, autorizar sempre, autorizar todos, entendeu? Automático. E agora não aparece mais. E todos, quando eu mantive a mesma configuração de antes, eu acho que houve uma mudançazinha. Mas aí, para cadastrar todos os e-mails, não, é melhor ficar permitindo. Se essa for a saída, né, atual. Mas antes não era assim, não. Eu nunca tive e-mail cadastrado de ninguém e era tranquilo. Eu apertava, porque na hora no campo permitir, tinha lá, permitir todos. Hoje não tem mais. Então, vamos lá. Então, mas valeu aí a dica. Então, gente, vimos na aula passada. Oi, Kathleen, Geórgia, muito bem. A câmera ligada, que maravilha. Então, Geórgia já bombando nas redes sociais. Eu já sou íntima da Geórgia, adoro. Vamos lá. Então, vimos teoria do conflito, né? Como essa nova teoria, né, dos meios consensuais veio trazer uma abordagem diferenciada, né, dos conflitos. Então, ver o conflito como algo positivo, como possibilidade de crescimento, desde que bem administrado. E aí, para tanto, né, é importante que se visualize, né, não só os conflitos reais, os conflitos aparentes, quanto os conflitos reais. Utilizamos, né, a metáfora do iceberg. Né? Falamos da importância da comunicação, da normalização dos conflitos, da espiral, que é algo que é resultado de uma má administração, né? que a escalada dos conflitos causa nos relacionamentos. Né? Ilustramos com a música Ponto de Vista, com o vídeo do Bruno Bosetti, né? que retrata bem a espiral do conflito, a escalada do conflito. E indicamos como fonte de referência o artigo da professora Lília e o manual de mediação do CNJ. Muito bem. Seguindo agora para unidade 2. Na unidade 2, nós vamos abordar o histórico, né? A evolução histórica dos meios consensuais, a diferenciação desses meios e como se deu a institucionalização da mediação no Brasil, né?
parâmetros legais e constitucionais. Muito bem. Vamos que vamos. Então, primeiro falando um pouquinho da história, né? O que foi que aconteceu nesses anos, né? Onde começou esse movimento, como, por quê, quando. E aí nós temos como marco histórico, né, desse movimento, em âmbito mundial, os Estados Unidos. Né? Não era para menos, porque os Estados Unidos têm uma natureza bem diferente do nosso ordenamento jurídico, que é a natureza anglo-saxão, natureza do regime jurídico do common law, né? Ao contrário de nós, que temos as raízes romano-germânicas, do civil law, onde para cada relação temos uma lei, né? Temos, ao contrário, né, do número pequeno de leis do nosso ordenamento, que ele tem um inflacionamento de leis, né? Ao invés do legislador se preocupar toda vida que legisla, revogar tácita expressamente a lei anterior, não, fica tudo tácito, a gente não sabe o que é que está vigorando, aí a revogação da lei anterior é sempre parcial, né? E por aí vai, as leis vão se acumulando, e a gente, quando vai fazer uma petição, menina, um tratado só da fundamentação normativa, né? Porque além da fundamentação normativa, constitucional e infraconstitucional, ainda temos as fontes, né, de doutrina, jurisprudência. Então, termina que só a parte do direito de uma petição é um verdadeiro tratado. Né? Isso é o que caracteriza nosso ordenamento. Então, foi muito adequado, muito pertinente esse movimento começar, né, nos Estados Unidos, em razão dessa maior informalidade, né, do maior dinamismo do direito, né, norte-americano. Então, nesse sentido, houve inicialmente, né, uma necessidade, e aí, né, gente, a questão da necessidade fazer a oportunidade. A gente tem vivido muito isso, né? Em tempo de pandemia. Como as pessoas na necessidade, na adversidade, conseguiram, né, ser criativos e mudar a vida. Tem gente na porta? Diz aí, traduz, Geórgia. A gente não está numa sala virtual, é numa porta. Libera as coitado. Eu não tem nem ninguém aqui batendo na minha porta. Pois tem aqui, acho que é dia 6. Dia 6, será que dia 6 não já entrou? Ele disse aqui no grupo que não. Pois diga para ele sair e bater de novo. Por favor. Tá bom. Digo sim. Valeu. Obrigada aí, as minhas assessoras para o WhatsApp. Eu desliguei aqui meu WhatsApp porque tem um cliente aqui bem feroz, porque houve um aumento de 20% para 30% dos alimentos, e aí ele está querendo discutir agora, mas agora eu tenho aula 3h30, 5h20 e 7 horas, eu não tenho condições de discutir agora. Já avisei, desliguei meu celular, não tem WhatsApp de nada, que eu não estou vendo ninguém. Pois deixa desligado mesmo, o rapaz já entrou, viu? Já entrou? Ótimo, valeu, Georgia, pois você é minha assessora hoje, viu? Que eu estou sem o WhatsApp. Geralmente eu deixo aqui na tela, mas eu estou sem hoje, de propósito. Pois bem, então, historicamente, né, bateu a porta lá dos norte-americanos e pela mesma razão, né, que suscitou, né, o início do nosso movimento também. Uma das razões, né? Porque, na verdade, a gente já vinha com o modelo norte-americano, né? Preternamente ao nosso, e os norte-americanos não, né? Foi o que startou o movimento, na década de 70, né? Década de 70. Então, eu tive, né, como pano de fundo, né? Um regime democrático,
e aí suscita a participação maior do cidadão. Eu tinha a complexidade das relações sociais, das relações interpessoais, né? Movimentos, né? Movimentos sociais, movimentos pela democracia, movimentos políticos, né? Prévio boom, né? Inclusive da crise, né? De Gabriel Peixoto. Crise econômica que a época assolou, né, mundialmente, inclusive nos Estados Unidos. Então, terminou que a gente precisava de Assis entrando agora. Agora, cadê? Sumiu. Fui apertar no aceitar, ele sumiu. Geórgia. Não posso fazer nada. Apitou, eu fui com calma. Eu fui. Não, Ele entrou? Eu fui tentar mandar o link da sala, mas eu não sei não. Essa parte aí eu faltei. Aí apareceu, foi pedindo de novo. Não, eu só sou uma. Vamos lá. Não, o de Assis entrou e caiu. Então, talvez seja problema da internet dele. Ele sumiu. Pois bem. Então, vamos... Olha, de novo, permitir. Agora vê se dá certo de Assis entrar. Pronto, Gabriel. Vamos entrando aí, pessoal. Então, o histórico, né? Voltando para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, tiveram essa necessidade em razão de o Poder Judiciário, apesar, né, de fazer justiça caso a caso, etc., houve uma necessidade de um maior protagonismo das partes nesse processo, né? E aí, como a experiência norte-americana ela dá denota, né, essa informalidade, essa maior autonomia, inclusive das partes envolvidas, dos próprios advogados, das grandes bancas, eles começaram a atuar extrajudicialmente nessa composição fora dos tribunais. E aí surgiu essa necessidade. Esse link que você está colocando aí é o link da aula, tá, Geórgia? Deixa eu abrir aqui, eu vou abrir aqui no WhatsApp, ele tá fechado, mas ele não está desconectado. Eu vou abrir, vou pegar o link e vou disponibilizar para vocês aí no chat, tá? Só um momentinho. Abrindo, tenho que deixar aqui, que eu desconectei não, fechei o celular. Tentar novamente. Alguém sabe fazer? Copiar link para facilitar aqui. Professora. Eu sei. Um minutinho que eu faço. Pode Pronto, deixar. soluções eu entrei aqui, abri. Copiar via link. Professora. Pois não. Desde 5h20 eu tentava entrar com o link que tem no grupo do WhatsApp. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, o administrador do grupo aí, a administradora, alterar o link que está na descrição e colocar esse que o Rômulo me passou aí, eu consegui entrar agora. Obrigado, viu? Joia. Tem alguma apostila, professora, que a gente possa adquirir ou a gente pode só ir baixando as aulas? Vocês recomendam algum livro? Tem tudo no AVA, Márcio. Ok, vou baixar do AVA então para imprimir, só para adiantar. Tá. Tem questões também, professora? Não. Questões para questionário, é isso? Isso. Não. Mas assistindo às aulas e lendo material já dá certo. Tá aqui a Vamos por partes. Copiar endereço do link. Vamos lá. O link que está lá é o VZD. Vamos ver se é o mesmo que está aqui. Professora? Pois não.
O link que está no WhatsApp é esse, É o é o PZD. primeiro que a Georgia colocou. O É o segundo PZD. É. é o XS, que é o Ah, certo. O de baixo é o que está ruim. tá certo. Posso confiar que eu não estou aqui abrindo o link, não. Copiar o endereço do link. Eu já vou alterar. Perfeito. Esse que termina com XS foi o que eu mandei para o amigo aí entrar. Certo. Deixa eu ver se é o Chess, que é o que tem aqui. Opa! É, o que tá todo mundo. É esse aqui. É o link do. Então, o link do Ava estava ok, mas o link do grupo não estava, não era? É isso. Muito bem. Então, vamos voltar aqui ao nosso Ava. Opa. Não. Eu queria só para ver. Queria ver o link. Entendeu? Diga, meu filho. Eu já sei que não vai dar certo. Por quê? Mãe, o papai ia chegar essa hora. Se arrume, que ele deve estar chegando. Vamos lá, tô indo pegar o Matheus. Ele acabou de dizer aqui no WhatsApp. Você já tá pronto? Por que você não tá pronto? Eu ainda. Eu vou sair do banho. Vamos lá. Então, gente, aqui voltando para a unidade 2, né? Para os Estados Unidos. Estávamos lá nos Estados Unidos, na década de 70. Era isso? Muito bem. Então, lá nos Estados Unidos, na década de 70, foi o pau que rolou arbitragem e mediação. Era um movimento alternativo de solução de conflitos, que era RDS, né? Solução Alternativa de Disputas. RDA, RDS. Religions, Disputes. Resolução AD. Questão? Então, né? SRA, SRD. Agora me faltou, lascou. Então, pronto. Era a resolução alternativa de disputas, certo? Aí tem a sigla em inglês. E aí, esse movimento, ele começou como alternativa ao Poder Judiciário, né? Assim como na década de 90, também começou como um movimento alternativo ao Poder Judiciário. Por quê, né? E aí, fazendo uma digressão lá dos contratualistas de Hobbes, Locke, Rousseau, né? As pessoas, os indivíduos, né? Porque não eram cidadãos ainda, em estado de natureza, pactuaram entre si, né? De abrir mão dos seus poderes em estado de natureza, seja o estado de paz ou o estado de guerra de todos contra todos, hobbesiano, né? Seja qual teoria você aderir. Porque é teoria, né, minha gente? Isso é uma teoria no campo das ideias. Isso, de fato, não foi experimentado, né, para poder ser construído. Então, gente, é uma teoria que fundamenta a origem do Estado e dos poderes, né? Então, poder que emana do povo, que pactua entre si para abrir mão do seu poder em estado de natureza e atribuir esse poder ao Estado. Ok. E aí, em certo momento, vê-se que o Estado não consegue resolver tudo no âmbito da solução de conflitos, né? No âmbito da função precípua de julgar do Poder Judiciário, e aí retoma-se esse poder. E é o que eu chamo de reempoderamento. Certo? Então, o poder que emana do povo volta para o povo.
Capite? Foi isso que aconteceu. Então, nada mais, né, pertinente do que acontecer isso numa ambiência democrática, né, da participação do cidadão na gestão dos seus próprios conflitos. Muito bem. Mas, para isso, toda uma teoria em volta, né, com técnicas apropriadas para viabilizar, né, esse novo projeto, novo velho, né? O reempoderamento é todo um ciclo, né? De idas e vindas. E aí estávamos no ápice desse ciclo da participação do indivíduo, do empoderamento, né? Uma palavra super utilizada nos dias atuais, mas que pode hoje, apesar de na época do empoderamento não era, né, a palavra da vez, mas, né, pode tranquilamente representar esse momento, né? Não só o empoderamento, como o reempoderamento, considerando que, né, o poder emana do povo. Pois bem, e aí, nesse sentido, foi construída toda uma teoria em volta, e a gente tem, né, a teoria de Harvard, como chegar ao sim, na negociação baseada em princípios. Nós temos lá na unidade 5, etapas da mediação, formulário, comunicação não violenta, como chegar ao sim, tá? Para quem tiver interesse, livrinho super, 160 páginas, minúsculo, e logo no início você vê a essência, né, da teoria de Harvard, certo? Então, fica a dica, primeira dica de leitura da aula. Muito bem. Professora, essa parte do histórico tem aonde? Eu queria que, se você botar em qualquer canto no Google História da Mediação nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, aparece a rodo, mas eu vou dizendo aqui algumas coisas para vocês. Por exemplo, Fernanda Tartucci fala, né, tem no material, no Biblioteca Digital do InfoOnline, tá? E eu posso mandar um livro digital para vocês aqui. Só um momentinho. Pegar um livrinho aqui para vocês. Mandar aqui um livro de mediação. Que nem sempre tem, né? Aqui na monografia. Petec Soluções. Muito bem. Documentos, questões, manual de direito de família, processo civil. Deixa eu ver aqui, melhor aqui. Manual de direito civil, não. Cartos, direito civil, consumidor. Prontinho. Veja isso depois se vocês conseguem. Mas tem lá o da Fernanda Tartucci. Pois bem, então, eu achava que eu tinha o da Fernanda, eu tinha o do irmão dela aqui. Pois bem, de direito civil. Então, eu tenho aqui, né, esse início, né, dos norte-americanos, startado por essa necessidade de viabilizar a solução desses novos conflitos pelas partes, né, com o protagonismo das partes, com o empoderamento e seu reempoderamento. E aí, gente, interessante é que somente
E aí foi se propagando, mas assim, o marco do movimento, não o marco legal ainda, tá, gente? Segura aí o marco legal. Mas o marco do movimento que se propagou pelo mundo foi meados da década de 90. Mas isso tem tudo completamente a ver com... Não quero como chegar ao sim, eu quero falar do CONIMA. Cadê o CONIMA? Professora, Oi, querida. eu CONIMA. a senhora, é porque a senhora postou no grupo, não foi o documento? Sim. Mas está num formato EPUB. Ele não abre, ele não Tu tem está pelo computador? pelo Na computador. hora que manda para o livros, aí ele vai. Eu encaminhei para o livros no iPhone, ele já abriu o livro, 1874 folhas. Tá, eu vou tentar pelo celular, então. Certo. Valeu. Então, olha só. Professora, Oi, querida. eu coloquei pelo celular e também não deu certo. Aparece isso. Não dá para ver, não, tá? Só uma luz branca. Mas verifique, então, lá no material, nos livros, viu? Material no material didático, não, no Biblioteca Digital da Unifor, que aí você tem, se você colocar mediação, você tem uma penca de livros que aí você pode acessar os históricos, tá certo? Além do que nós temos no manual de mediação, né? Ou na internet aberta, não tem problema não. Qualquer livro que você via aí com um nomezinho conhecido, aí vai nele, de autores conhecidos. Inclusive de processo civil ou TGP. Vamos lá. Então, institucional, quem somos? Então, gente, somente na década de 90, né, mais precisamente, né, marcado especialmente pela Lei 13.140, de 1996, e pela fundação do CONIMA, em 1997, nós temos o início do movimento no Brasil e no mundo. Quer dizer, década de 70, norte-americanos, 20 anos nessa empleita de solucionar os conflitos de maneira extrajudicial e consensual. Nós, desde então, também, né, desde o Código Comercial, do CPC antigo, nós já tínhamos a arbitragem. Entretanto, a arbitragem, que era um mecanismo extrajudicial, focado especificamente no direito patrimonial disponível, ela era, ou seja, os negócios patrimoniais, basicamente, ela precisava de homologação, a decisão do árbitro, de homologação pelo Poder Judiciário. Então, era um bis idem, né? Não tinha muita força, terminou não sendo aplicado, até pela nossa cultura jurídica, tudo vai para o Judiciário e acabou a história. E aí, quer dizer, esse período foi um período de gestação, né, de prática norte-americana e aquelas nuances, né, de pesquisa, desenvolvimento de artigos, de teses, de técnicas e etc. Ou seja, período de consolidação mesmo, inclusive científica, né? Você passar aquela prática a ser estudado cientificamente para ver os resultados, ver se funcionava, se não funcionava. Então, daí foram 20 anos nesse processo. Quando chegou na década de 90, eu acho que quem aqui tem, já tem mais de 40 anos, lembra, né, da globalização, a diferença que foi, né, a globalização, a abertura de mercado, comércio internacional, o impacto que causou junto às redes, né, de computadores, a internet, então a comunicação ela ficou muito mais eficiente, né? Eu nunca imaginei que a gente poderia ter um boom maior, né, ainda dessa utilização desses equipamentos eletrônicos, desse modo online e síncrono, como aconteceu nos fez, né, nos viabilizou, né, nos exigiu nesse período de pandemia. Né? Então, aí é outro grande marco que nós temos, né, que com certeza inovou sobremaneira, e aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né, veio a um bom momento, porque nossos dados simplesmente estão aí, né, no mundo,
no mundo. Você tá Deise Braga Martins, aparece foto, artigo, né? Processo, aparece na minha vida. Né? Vai no Instagram, sabe a rotina de qualquer um. Então, não temos mais privacidade. E aí a gente teve o quê? Necessidade de um novo arcabouço normativo para regular essas novas relações. Confere? Então, a época foi exatamente esse boom que nós temos aqui. Claro que esse boom nunca vai ter, né? Eu acho que é algo parecido, é sem precedentes, porque fez a gente se movimentar rápido demais, né? Ao contrário da globalização, que foi algo que foi, né, acontecendo de forma paulatina, mas representou, sem dúvida nenhuma, né, naquela década, uma transformação das relações sociais, né, sobretudo no que tange a globalização, internacionalização das relações e, obviamente, do direito. E como para cada movimento social de grande repercussão mundial, como foi esse, precisa de quê? Do direito, de uma regulamentação. E aí, em termos instrumentais do direito adjetivo, nós temos a arbitragem, né, para o direito patrimonial disponível, e a mediação para as relações interpessoais. Então, para cada nicho, né, foi criado, foi instituído, foi desenvolvido, e aí já havia o movimento mediável, né, da solução alternativa de conflitos dos Estados Unidos, norte-americano. E aí fez o quê? Pega-se o modelo e dissemina-se pelo mundo. E, obviamente, porque é uma coisa muito peculiar, né? de cada local, de cada ordenamento. Então, houve, especialmente no Brasil, esse processo de aculturação, né? Ou seja, um processo de construção de uma cultura que vem de outra. Eu digo que eu vejo, né? Eu interpreto esse processo de aculturação como genuíno, como adequado, porque ele respeitou o que nós já tínhamos. O que é que nós já tínhamos em termos de meios consensuais? Nós tínhamos a conciliação. E nos Estados Unidos não tinha esse nome, conciliation, não tinha. É mediation, é mediação. Né? Não, aí eu tenho a mediação transformativa, a mediação facilitativa. Ou facilitadora, ou transformadora, que ao pé da letra, na tradução, né, é facilitativo. Pois bem. E aí, no Brasil, por haver a conciliação e a conciliação ser semelhante à mediação, né, facilitativa, então nós continuamos com a conciliação e incluímos a mediação. Então, a mediação passou a ser, se equipara à mediação transformativa dos Estados Unidos e a conciliação à mediação facilitativa. Compreenderam? No resto do mundo, gente, é só mediação. Entendeu? Aqui ficou mediação e conciliação, porque nós já tínhamos a conciliação. No nosso ordenamento jurídico, ó, Justiça do Trabalho, Lei 9.099 de 1995. Né? Então, Código de Processo Civil de 73. CLT. Então, a gente não podia jogar a tua conciliação na lata do lixo. A conciliação já era, né, praticada do nosso ordenamento jurídico. Então, foi isso que aconteceu. E aí, o marco, resultado, né? E aí, esse marco ele foi mundial, do mesmo jeito que chegou no Brasil na década de 90, também nos outros países. Tem um livro Rêmulo Letteriello. Eu soube agora, quando eu abri, que ele faleceu. Agora, 7 de julho de 2021, morre Rêmulo Letteriello, desembargador aposentado do TJMS, Mato Grosso do Sul. Triste, né? O Rêmulo, doutor desembargador, né, Rêmulo, ele
comandava um site que eu não achei na aula do CD, que tinha alguns artigos exatamente falando sobre... Ele era um estudioso, entusiasta da autocomposição, e falando sobre a autocomposição, especialmente no direito do trabalho, né? Inclusive com artigos, e até tinha um artigo sobre o livro dele. Eu tenho livro em PDF, eu tenho um livro físico, né? Usei até na minha tese. Então, a versão PDF... Será que eu consigo baixar para vocês? Não. Que sato. Nem não. 30 anos, estado do Mato Grosso. Rêmulo fez essa pesquisa, doutor Rêmulo, né? Fez essa pesquisa. Não. Não. Vou mostrar aqui o livro dele para vocês. Quem tiver interesse, quiser fazer pesquisa. É esse aqui. Temas de mediação no direito comparado, né? A mediação em 66 países. 66. Bem interessante, né? Ele lançou o livro em 2017, né? Então, 2017 já estava bem consolidado, né? A história da mediação no mundo. E aí, gente, interessante é que a única característica que coincide em todos os países, 66 países que ele trouxe, é a confidencialidade da mediação, né? Muito interessante. Então, eu li esse livro, trouxe até algumas peculiaridades, utilizo para fazer minhas pesquisas, nas pesquisas que eu faço, né, com os meus orientandos. Eu já estudei Espanha, França, Portugal e a Argentina. Além dos Estados Unidos tem a RODO, né, falando sobre os Estados Unidos, porque lá, né, é a história da mediação, onde se inicia os meios alternativos de solução de conflitos. E aí a gente vê que é interessante fazer estudo comparado, porque a gente vê que o Brasil, ele não está atrás de outros países. Eu digo que o único que está assim, mais à frente seria a Argentina. A Argentina começou, inclusive, com a profissionalização do mediador, com a inclusão da mediação no próprio judiciário, bem antes da gente. E aí, falando em inclusão da mediação no âmbito do processo judicial, gente, isso só veio acontecer em 2015, com o marco legal da mediação. Nós passamos, no Brasil, né, 2015, 95, 20 anos, brincando. 20 anos no ostracismo legal. 20 anos sem norma que regulamentasse a mediação. Vocês imaginam a gente, né? No curso de Direito. Nós, atores do direito, vamos lá, advogado, juiz, promotor, procurador, advogado público, pode pensar aí, delegado, cadê a lei? Como é que eu utilizo? Quem pode ser mediador? Qualquer pessoa. Pronto, lascou. Quer dizer, então, que isso aí é o quê? É terapia? É mediação? Rapaz, eu escutei muito isso. Eu escutei muito isso, gente, porque eu dou essa aula desde os anos 2000. Eu dou essa aula há 20 anos. Né? Vai fazer 20 anos, na verdade, ano que vem. Eu dou há 19 anos, mais precisamente. 19 anos falando do assunto que está regulamentado há 6. Imagina mais de 10 ou quase, Georgia. Mas, olha, você passar 15 anos, tu imagina, Georgia, o povo chegava assim, meus alunos, né? E era lá no último semestre, viu? Passava o curso todinho falando de litígio, quando chegava lá no semestre, era igual o camarão da empada, dizia assim, consensualidade, mediação, né? É igual quando a gente abre a empada e grita, camarão, pronto, tá, camarão tá lá, né? Mais ou menos assim, camarão da empada. Era a mediação no curso de Direito. E aí você ministrava uma disciplina obrigatória, que não tinha lei. E aí eu passava toda a aula tentando legitimar, né,
esse mecanismo como algo que era inerente ao mundo jurídico. Até, né, que finalmente, em 2010, nós tivemos a resolução 125 do CNJ, e em 2015, 5 anos depois, finalmente, a real regulamentação da mediação, da conciliação judicial, extrajudicial, no âmbito da administração pública. Nesse íntere aí, a gente recorreu ao projeto de lei da Zulaye Cobra. Olha aí, projeto de lei 1998, nasceu com 7 artigozinhos, só assim falando uma passão que era, aí depois foi crescendo, crescendo, me absorvendo, e de repente me vi assim, como é? Perdi o tom. Completamente morta. Morreu o projeto de lei. Gente, morreu o projeto de lei. Morreu, simplesmente foi, desculpa aí, eu perdi o tom da música. Era um D maior, eu fiz um sustenido aí, não rolou não. Não é brincadeira, viu, gente? Eu não estou nem sabendo o que eu estou falando. Pois bem, então, gente, o projeto de lei, olha aí, ó, nasceu em 1998. Vocês estão vendo aí, ó, o movimento, né, na década de 90, né? Junto com, se eu estivesse escrevendo, ia dizer, né? Junto com repetição, né? Esqueci. Pois não. Então, aqui, ó, 1996. Lei 9.307, que é a lei de arbitragem, abertura do comércio, globalização, necessidade de uma lei que regulamentasse essas novas relações. No âmbito patrimonial, no âmbito relacional ficou extrajudicial sem normatização, porque CONIMA foi criado e a única fonte que a gente tinha era o CONIMA, que chegou e já instituiu o regulamento, né? O modelo de regulamento, ele subsidiava, na verdade. Até hoje, o CONIMA subsidia as instituições privadas, né, de mediação e arbitragem. Você vê que o modelo... Desde quem é o CONIMA, por amor de Deus, eu não sei, não. Pronto, CONIMA, desculpe, Georgia, é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, que nasceu lá em 1997 e que representa o início do movimento da mediação e arbitragem no Brasil. É o marco, né? O marco, que não é o marco legal, é o marco do movimento, né? Não é legal, porque o legal foi 18 anos depois, 17 anos depois, tá certo? Lá em 2015, aqui agora em 2015. E aí, o que é que eu tinha? Eu tinha o CONIMA, que dava suporte, as pessoas poderiam, mas não vinculava, zero vinculava, zero. Eu, para ser advogada, eu preciso passar na prova da OAB e ser filiada à OAB, né, para ser advogado. Para ser mediador, você não precisa mediador extrajudicial, conciliador, árbitro, você não precisa se filiar, você não precisa fazer curso, você não precisa, você só precisa ser escolhido pelas partes e ter maior de 18 anos e ser capaz, ponto. Certo? E aí, quem regula? Né? Eu estou falando de uma função que, a priori, não tão a priori, né? Não no estado de natureza, mas a priori, antes, né, desse momento, era do Poder Judiciário. Era um juiz togado, com não sei quantos anos de experiência, né, com a segurança jurídica da legalidade do processo judicial, e de repente eu tenho algo completamente informal, extrajudicial, que pode fazer o que o judiciário faz. E aí? Né? E bem rapidinho. E bem rapidinho. Sendo, Geórgia, que isso não foi bem aceito nem pela população, nem muito menos por todos os partícipes do mundo jurídico. Aí eu tinha uma parcela desse tamanho, que eu chamava de dissidente, né? Era o peixe, era o que estava fora da casinha, que era uma minoria dentro do nosso ordenamento, né? Romano-germânico, do civil law, mínimo, que eram os doidinhos da mediação, era o paz e amor, era o fumador de maconha, sabe? Era a turma da maconha, lá da mediação, pronto, do mundo direito. Ele já andava de rasteirinha, né? Não andava de blazer, era o pessoal lá da porta pessoal dos fundos, do fundão. Certo? E eu fiz parte do grupo do fundão, viu? Detalhe.
Era sofrido. Porque a primeira coisa que eles olhavam, né, era assim, ó, de cima para baixo. Eu já escutei de um falecido desembargador, viu? Na minha sala de professores, lá na Unifor, até porque eu comecei, gente, dar aula com 26 anos, né? Aí eu tinha que botar uns óculos, roupa larga, para poder ter cara de gente mais velha, mas nunca tive desrespeito de aluno nenhum, pelo contrário, né? Mas já os colegas não me desrespeitavam enquanto idade, mas enquanto, né, entusiasta do tema mediação. Chegar com o meu livro, eles já fizeram assim, ó, no meu livro. Que é isso aqui? Psicologia jurídica, é? Eu digo, não, ela é um ramo dentro do processo civil. Gente, eu sempre, a minha vida inteira, eu normatizei, eu busquei os fundamentos constitucionais, né? Eu tentei, eu antes de ser da mediação, sempre fui advogada, né? Quer dizer, por pouco, jamais, assim, advoguei, já entrei na mediação, mas sempre era do processo civil, era advogado, minha formação foi outra. Esse conteúdo não era nem visto na minha faculdade, não foi visto na minha faculdade. Né? Não consegui ver nem arbitragem na minha faculdade, quiçá mediação. Eu vi depois de formada no mestrado. Então, a minha formação foi outra. Então, por ter uma formação anterior clássica, eu tentava aliar a mediação ao processo civil. Até que, finalmente, né, hoje eu tenho, e aí o meu maior orgulho foi quando eu peguei os manuais desse tamanho, tijolões de processo civil, e disse, está aqui o conteúdo, leia o livro lá do Vanbier, do Didier, né, do Humberto Teodoro Júnior, vai ler esses livros aí de processo civil, tem sobre mediação. Né? E aí, claramente, via-se a mediação como direito adjetivo. Mas voltando para a questão do CONIMA, quer dizer, eu tenho aí um conceito de mediação e arbitragem. Cadê a conciliação? Então, assim, eu digo que houve uma recepção, né, desse processo de aculturação norte-americana para o Brasil de forma respeitosa, mas em muitos momentos eu vejo a conciliação sendo preterida e a mediação tendo ênfase. Certo? Por quê? Porque só existe mediação nos Estados Unidos, não existe conciliação, entre aspas, né? Porque a nossa conciliação é a mediação facilitativa deles. Mas, enfim, para os que de pouco conhecimento ou de conhecimento raso, simplesmente desmerecem a conciliação, né? E dão a supervalorização à mediação, como é o caso, por exemplo, do CONIMA. Certo? Então, eu tinha, né? Então, como trabalhar? O que é que eu trabalhava? O regulamento das instituições e o Código de Ética de Mediadores, que hoje já tem na Resolução 125 do CNJ, mas na década de 90 só tinha no CONIMA. CONIMA, zero obrigatoriedade de se filiar, mas era um norte para a gente dizer como deveria ser, né, o campo do ideal, como institucionalizar, porque o tanto existe até hoje, tá? O mediador independente e a mediação institucional, que é aquela onde eu crio uma instituição com CNPJ, uma pessoa jurídica, e ofereço, né, executo a mediação, a conciliação e a arbitragem, todos no âmbito extrajudicial, que são as instituições, né, que podem se filiar ao CONIMA para ter um suporte, né, de como conduzir, como criar o CNPJ, qual a natureza, como oferecer seus serviços, como contratar, enfim, te dar todo esse suporte para você criar sua instituição de mediação e arbitragem, tá? Obviamente que você pode incluir também a conciliação, caso tenha interesse. Aqui eu tenho, né, falando de tudo que envolve a instituição CONIMA, que representa o marco do movimento dos meios alternativos de solução de conflitos. Alternativa o quê? Ao Poder Judiciário em crise, né? Que inicialmente se realizou no âmbito extrajudicial, tá? Aí passou o tempo. 2010. E aí esse tempo passou, né? Projeto de lei da Zulaye Cobra para lá, para cá, no Congresso Nacional, né?
botar aqui o inteiro para ver se esse já é o completo de tudo. Deve ser 40 e poucos artigos, começou com 7, foi para lá, menino, mas tramitou muito tempo para depois ser jogado na lata do lixo. Ô, minha senhora, e tinha coisa boa, viu, nesse projeto. Tinha mediação prévia, não era pré-processual, tinha mediação prévia e incidental. Me lembro como se fosse hoje, né? Passei 10 anos aqui trabalhando nesse projeto. Mas, enfim, passou projeto, vai projeto para lá, projeto para cá, projeto para lá, 2010. Aí 2004 veio o quê? A reforma administrativa, a eficiência, veio o CNJ, né? CNJ veio administrar 2004, 2006, emenda constitucional, né? 2004, veio instituir o Conselho Nacional de Justiça, que aí, gente, antes o Poder Judiciário era o Poder Judiciário, né? Era a grande caixa preta, era intocável, o superior, o inabalável, o inatingível, né? De repente, o Poder Judiciário abriu aquela caixa preta e, como exigia, né, um bom Estado democrático de direito, se aproximou de nós. Abriu sua caixa preta, passou a fazer relatórios, passou a desenvolver políticas para atingir metas, né? E foi a grande dor de cabeça, inicialmente, né, da turma do judiciário. Entretanto, né? Olha aí, 3, 1, 2, 3, aqui 2017, eram pouquinhos, Zulaia Cobra aqui, ó. Estou dizendo 7 artigos, é o pequenininho ainda. Né? Enfim. Não, aqui é do aeroporto. Eu achava que eu ia entrar 216 páginas, não vou atrás, não. Enfim, é um projeto que nasceu com 7 artigos, foi para 20 e tantos, aí depois o Instituto Brasileiro de Direito Processual entrou, deu muitos pareceres, Ada Pellegrini, enfim, vários autores. Inclusive, o Didier participou do último, né? Por isso que o livro dele é tão ligado à prática, excelente. Enfim, terminou que esse projeto de lei foi arquivado, e aí nós tivemos o quê? A resolução 125 do CNJ, que era o responsável por criar essas políticas, por acompanhar, né, e apresentar para a sociedade via relatório Justiça em Números, que eu sou fã desse relatório, está sempre nas minhas pesquisas, o desenvolvimento do Poder Judiciário. Né? E aí passou o plano de cargos e carreiras, né, do Poder Judiciário em geral, está relacionado com as metas e com as políticas, né, desenvolvidas pelo CNJ. Uma delas dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos de interesse. Ora, minha gente, o que foi que aconteceu? O movimento foi extrajudicial, mas o nosso ordenamento não aceitava muito a questão do extrajudicial e do não normatizado. Né? Então, a nossa cultura jurídica exigia que trouxesse essa modalidade para dentro do Poder Judiciário, ao passo que o Poder Judiciário também sabedor que aquela prática era exitosa, poderia melhorar a eficiência da função jurisdicional, né? Trouxe para cá, disse, venha mediação, venha para cá, né? Sai aí do seu ostracismo legal, do seu ostracismo judicial e venha para cá, venha para o processo judicial. Vem o processo civil. E aí levou, né, esse mecanismo. E aí, gente, pense na quantidade de crítica e eu soltando fogos, porque eu sempre defendi, eu sempre fui a ovelha negra, porque eu sempre quis aliar, né, a mediação ao processo civil. Ovelha negra, porque eu lia os livros e dizia, não, isso aqui não se aplica aqui, não. Eu digo, não, estão lá em São Paulo, aqui não funciona. Olha, pelo que eu vejo aqui dos meus pares, né, dos meus alunos, meu mundinho jurídico, que era um grande mundo, né, considerando o quadro de 215 professores em todas as profissões, que aí participando de congresso, viajando pelo Brasil, pelo mundo, falando do assunto, eu sabia que a sociedade precisava dessa resposta, precisava dessa institucionalização. Né, da mediação. Gente,
era todo mundo contra, e eu torcendo a favor, e eu dizia para todo mundo, eu escrevia, eu defendia, e eu disse, não tem nada a ver, a essência da mediação é extrajudicial, eu digo, mas nossa essência não é extrajudicial, nossa essência é judicial, mas o Poder Judiciário em crise vai incluir a mediação, vai ficar em crise de novo. Foi mais ou menos assim mesmo, sabe? Eu sabia que a coisa não ia ser tão bonita, mas pelo menos ia servir, sabe como serve de trampolim? Né? Ia dar visibilidade. E foi o que aconteceu. Gente, depois desse Política Judiciária Nacional, que o CNJ passou a encampar, STF era a boca do STF, né? Falando, inclusive, na abertura dos trabalhos agora do segundo semestre, o Luiz Barroso falou, né? O ministro Luiz Barroso falou da importância da solução consensual, da mediação, enfim, hoje está na boca de todo mundo. Aí, gente, passou, né, aquela situação completamente diferente. Hoje, a gente caminha, né, de salto alto, propagando, né, a mediação, a conciliação, sou mediadora, sou conciliadora, está na crista da onda, todo mundo quer ser, como é que eu faço para ser? E cadê o curso? E acho bacana demais. Não só, né? Porque é bacana mesmo, porque é um mecanismo que você vê resultados, como a Georgia disse, muito rápidos, né? Eficientes. Como também, né? Porque o próprio ordenamento jurídico e o próprio judiciário deu essa ênfase. Só falta o quê, ó? Vou falar disso mais à frente, viu? Só falta ajustar a remuneração. Está incompatível. A ênfase e a importância do mediador e da mediação com a remuneração dada. Mas isso aí você resolve fazendo extrajudicialmente no seu escritório, na sua instituição, né? Porque no âmbito judicial ainda o reconhecimento financeiro é baixo. Mas mesmo assim, diante da crise, né, de advogados formados com salário de R$3.000, né, é uma grande oportunidade você fazer o curso e ser conciliador judicial antes de se formar. Aí você tem o curso, você tem o título, você tem a experiência, você não pagou nada por isso, e você ainda vai ganhar no curso da faculdade, ainda, no meio da faculdade. Que negócio interessante, né? Obviamente que depois você pega toda essa experiência, cola lá na porta do seu escritório e diz, sou conciliador judicial. Certo? E isso é um título. E isso é status. Hoje é status. Antes era status do fundão, agora é status da porta da frente. Antes era da porta dos fundos. Atualmente a gente tem esse curso, está tendo esse curso, tem a possibilidade de estar sempre acontecendo, ou só quem é do judiciário? Como é que está atualmente, professor? Pronto. Foi perguntada aqui... Quem foi, menina? Alguém perguntou aqui, eu não estou vendo, mas, enfim, sobre o curso, acho que não foi no chat, não. É o seguinte, o curso, ele é ministrado de forma irregular, com critérios indeterminados, e só tem conhecimento se você estiver na hora certa no lugar certo. Ou seja, completamente antidemocrático, né? Tem uma certificação, Deise? Total, certificado. Certificado. Né? Inclusive, você é cadastrado. Cadê, ó? Deixa eu ver se aparece. Cadastro de mediadores CNJ. Consulta. Vou constar aqui. Você se cadastra, você tem um certificado, tem que ser instituição conveniada ou a própria instituição do... Deve ter o curso e deve ter uma prova, né? Você é cristão, passa. É isso, Geórgia. Não é isso que eu estou dizendo, não tem prova. Tu precisa ser não tem? 18 anos, não tem. Não é esse o problema. Não é esse o problema, eu não vou atrás disso assim agora, não. Não é esse o problema. Olha só, tu abre um edital, geralmente, como acessar a lista de mediadores, Cadastro Nacional de Mediadores.
Então, você simplesmente abre um edital genérico, sem exigir nada, certo? E aí... Preenche os requisitos e pronto. E acabou. Que requisito? Ser maior de idade. Capaz. E valei-me. Agora, para ser conciliador, para ser mediador, certo? Olha, 3.038 mediadores e conciliadores para selecionados utilizem o filtro. Aqui, ó. Deise Braga Martins, vamos ver se aparece. Eu queria ver a lista, sabe? Tá aqui, ó. Mediador judicial, conciliador judicial, temas da mediação civil e família, advogada e o currículo Lattes. Mas, professora, não tem um controle da atuação dessas pessoas, assim, porque eu acho... Sim, Júlia. No âmbito judicial, só atua se você for cadastrado. Não, porque eu digo assim, eu acho, particularmente, eu acho uma profissão, assim, né, uma atuação muito difícil, porque essa questão psicológica de não se envolver nos assuntos, ter muita paciência, parcimônia, ficar imparcial naquela situação, né, porque como envolve, né, conflitos interpessoais, né, se você não tem essa imparcialidade, essa maturidade, por assim dizer. Um equilíbrio, né? Uma maturidade. Então, você pode se confundir naquela situação, você pode, assim, mesmo não querendo, intervindo para um lado ou um outro. Então, assim, às vezes pode ter até um caráter subjetivo. Então, eu acho assim, eu acho que quem gostaria de ser assim, para mim é muito difícil. Eu não conseguiria, eu sou muito pessoal, eu já tomaria parte na hora do divórcio, assim, pela mãe. Então, assim, eu fico vendo essa questão do controle de qualidade, entre aspas, assim, né? Mas tem, Júlia, porque, veja bem, tem 2 âmbitos de atuação, tá? O extrajudicial, ele não tem controle. O controle é o mercado. Então, se você é boa, você se sobressai, você se mantém no mercado, ponto, tá? Se aí, ao contrário, o judicial, que é o que estão falando, que o Márcio perguntou do curso, né? Então, aí já é outra história. O judicial é totalmente controlado. Porque você tem um curso na resolução 125, vocês vão compreender melhor, porque é muita informação ainda, mas é uma aula só sobre isso, que fala da resolução 125. Você tem um curso, você tem a formação com um curso específico, com a carga horária, com a matéria e com o convênio dado pelo CNJ. Aí você faz depois o estágio. Olha, o meu bolo o meu relatório foi desse tamanho. Foi o tamanho da minha tese, doutorado. Depois era a gente lá na Uniforme fazer a fogueira, a gente acabou. Né? Igual quando a gente ganha o campeonato brasileiro, enfim, mundial. E aí o negócio assim, hercúleo para fazer esse curso. Porque tem que assistir não sei quantas audiências, 60 audiências mais precisamente, com todos 30 de conciliação intermédia, vocês vão ver aí. É um trabalho grande, é uma capacitação realmente interessante, apesar de ainda ser incipiente, penso eu, sabe? E o problema, aí, o que eu falei é para fazer o curso que não tem filtro, para realizar o curso, mas o curso é dificílimo de fazer, de cursar. Tanto é que o TJ cansou, o TJCE, de fazer edital aberto, né? E aí começou a direcionar. É uma atividade vocacional, Júlia, como toda profissão, porém tem a técnica como toda profissão. Ela tem uma ciência a seguir, certo? Porque muitas pessoas dizem, é intuitivo. Tem a intuição como em qualquer outra profissão, mas tem técnica, tá certo? Então, e como toda profissão, vocação, ok? Mas você tem técnica para não avançar na pessoa na hora da mediação? Tem técnica para não tomar partido? Tem. A forma de falar, a forma de perguntar, tem sim. Então, você consegue, Júlia, você consegue, basta fazer o curso. Não, eu falo assim, vocacional no sentido de se dispor, né? Como a senhora está falando, 60 audiências e tudo, estudar, né? Trabalhar o psicológico. Então, assim, eu falo mais nesse sentido, e não ser tão bem remunerado. Então, eu acho mais essa questão de, realmente, de dedicação. Sim, é quase professor, né? Como professor, tem que ser vocacional. Tem que ter amor.
Tem que ter amor pelo que faz, né? Senão não vai. É mais Verdade. ou menos assim. Pois bem, então, a questão que eu estava, só para não confundir, né, é a seleção que ela é à toa, né? Que deveria ser direcionada. E hoje ela é mais direcionada, mas o direcionamento eu acho que ainda não é ideal. Você pega um grupo lá da Unifor, pega um grupo de servidores, entendeu? E vai direcionando esse edital, e mesmo assim o que fica ainda é muito pouco, porque é um curso gratuito. E é aquela história, né? Eu começo porque é gratuito, de graça, é um curso de graça. Você clica sim, acessar, quero participar, não é isso? E aí, às vezes não valoriza muito, chega na hora do estágio, aí é um trabalho enorme, dedicação enorme. Aí você diz, não, peraí, ainda a remuneração não é tão boa, eu estou em outra prioridade agora, e ó, sai de fininho, e poucas pessoas concluem o curso. O Tribunal de Justiça gasta dinheiro, investe no curso, e a minoria fica, tá? E aí, quando fica com cadastro, não só no CNJ, como no tribunal, você responde questionário, você faz parte de um corpo. É como se você fosse funcionário, não tem um analista, o técnico que fica dentro da vara? Pronto, é aquilo ali, gente. É como se fosse um servidor público de vara. O auxiliar da justiça, mediador e conciliador judicial, trabalha dentro do fórum, dentro da sala do fórum, dentro do centro judiciário. É como se fosse secretaria de vara. Então, você é um mediador da juíza. Entendeu? Não tem o conciliador no juizado especial da juíza, do juizado? Pronto, é a mesma coisa. Então, tem super controle. O que não tem controle é o extrajudicial. Nem tem controle, não tem curso. A conciliação nem regulamentação legal tem, para vocês terem noção. A extrajudicial. Entendeu? Então, tem uma diferençazinha grande do judicial para o extra. Certo? Mas, enfim, houve esse momento de judicialização, não só de normatização, mas de judicialização, onde a mediação e a conciliação saíram do ambiente extra, que é aquele sem controle, sem normas, sem acompanhamento, sem profissão, ao mercado. Jogou para o mercado. E entrou para o judiciário e foi normatizado esse que estava ao léu. Entendeu? Mas continuou o léu. Na verdade, ele normatizou e dizia, ó, vai ficar o léu, tá certo? Não precisa de curso, não tem nenhum conselho que regulamente, não tem ninguém que fiscalize. A questão é que se você cometer alguma atrocidade, você pode chamar, se for uma questão de direito fundamental, pode acionar, se for institucional, principalmente, o Ministério Público, denunciar, pedir especificamente indenização, né, uma responsabilização. Ponto. Certo? Pois bem, então, em termos de normatização, o que é que nós temos? Como é que foi positivado? Começou 2010, olha, veja bem, 96, 97, 2010. Só com a política judiciária. Aí depois, certo? Com assegurando a todos o direito à solução de conflitos por meios adequados, aí você vê menos a palavra alternativa, porque a alternativa denota, a alternativa é um judiciário em crise, e aí ele deixa de ser alternativo, ou seja, ele deixa de ser fora judiciário, deixa de ser exclusivamente extrajudicial para ser inserido no processo judicial. Glória a vós, Senhor. Pois bem, agora, né, ganhou visibilidade e status de um procedimento que acontece dentro do processo judicial. E encampado, mesmo de forma pré-processual, mas também igualmente judicial, pelo Poder Judiciário. Gente, isso trouxe, indubitavelmente, uma segurança jurídica, confiabilidade, né, e uma repercussão maior da mediação na sociedade, né, e nos atores do processo judicial e do mundo jurídico em geral. 5 anos depois, nós temos a 13.140, que é a conhecida Lei de Mediação, que institui a mediação especificamente. Olha aí o norte-americano, né? Cadê a conciliação? Não, essa lei não trata de conciliação, trata só de mediação. Entre particulares, como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição no âmbito da administração pública. E, por fim, a 13.105, né?
que é o nosso Código de Processo Civil, que trouxe entre suas normas fundamentais, vamos ver na unidade 4, que fala especificamente da mediação e da conciliação judicial, na AV2, tratando desses princípios no âmbito processual, né, que o Estado, no artigo 3º, parágrafo 2º, promoverá sempre que possível a solução consensual de conflitos, e a conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por todo mundo, turma toda, juiz, advogado, defensor, membro do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, né? Então, aqui, né, a gente consegue ver a essência, os fundamentos do processo civil, dando essa ênfase à autocomposição, à solução consensual, tá? Então, esses são os normativos, né? A institucionalização da mediação no Brasil. Ok? E como eu disse para vocês, vejam se vocês conseguem ver um artigo do Remo, dessa pesquisa, onde ele traz também que no mundo, né, a consolidação da mediação, esse movimento da mediação no mundo, nesses 66 países, também aconteceu simultaneamente. E aí, cada um dentro da sua realidade se desenvolvendo mais ou menos, de forma, né, a se adequar a cada realidade jurídica, de cada ordenamento jurídico, certo? E aí, por fim, gente, finalmente, né, o que difere esses meios consensuais? Quando a gente fala de meios consensuais, a gente pensa no sistema de múltiplas portas, né, que é o sistema multi-doors norte-americano, várias possibilidades de resolver conflitos, não só via poder judiciário, né, abrindo, expandindo, e aí a resolução 125 nos traz isso, né, não só a mediação e a conciliação, como outros meios de solução de conflitos. E aí a gente tem aqui exemplificada a negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem. A negociação, gente, ela não é normatizada como uma espécie de mecanismo dentro do nosso processo civil. As que são normatizadas como espécie são a mediação e a conciliação. E a arbitragem, ela se caracteriza por ser extrajudicial, exclusivamente extrajudicial, e versar restritivamente sobre direitos patrimoniais disponíveis. É o que diz a nossa Lei 9.307, que o artigo 1º, as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Aí depois fala da administração pública direta e indireta, que poderá se utilizar da arbitragem. Depois vem falando de algumas peculiaridades, né, tanto da administração, de acordo com a lei, né, 13.129, que revisou, né, que modificou a 9.307, incluindo a administração pública, é algo novo, não é algo recente, em coerência, na verdade, com a 13.140 de 2015, que trouxe a administração pública para a gestão, né, adequada de conflitos, mediação e arbitragem. Tá? Já era praticada, mas não era normatizada especificamente. Cada setor da administração pública regulamentava a sua forma de gerir consensualmente os conflitos. Por exemplo, o Ministério Público, né, fazia muito TAC, termo de ajustamento de conduta, né, um instrumento consensual de solução de conflitos, né, negociado, gerido pelo MP. E aqui depois a gente vê algumas peculiaridades da arbitragem, né? Que o árbitro pode ser qualquer pessoa capaz de confiança das partes. A mesma norma que estabelece quem pode ser mediador extrajudicial e conciliador extrajudicial, como tem normatização, qualquer pessoa de confiança das partes. Idem, né? Maior de 18 anos capaz que possa assinar um documento, possa ter responsabilidade civil, certo? Em contrapartida, esse dito árbitro, né, ele, no exercício de sua função, fica equiparado a funcionário público, para efeito da legislação penal,
E o árbitro é juiz de fato e direito, né? E a sentença que proferir não fica sujeita ao recurso ou à homologação no âmbito do Poder Judiciário. Então, dá ao árbitro uma super competência, mas exclusivamente para dirimir conflitos que vestem direitos patrimoniais disponíveis. Então, você vê aí que mais uma vez, né, nos causa espécie, né? Porque, Júlia, a gente vê uma pessoa comum podendo ser juíza, né? Podendo proferir uma sentença, que a gente vai ver na parte do procedimento da sentença, que constitui título executivo judicial. O próprio CPC, no artigo 515, trata disso, né? Constitui título executivo judicial, a sentença arbitral é muita responsabilidade. Então, como se trata de direito disponível, né, a pessoa vai optar, as partes em consenso vão dizer, vamos para a arbitragem, o que é que você acha? Topa? A outra diz, topo. As duas vão, em detrimento do Poder Judiciário, tá? Então, uma escolha, né, dentro daquela questão do protagonismo das partes, da autonomia das partes, do empoderamento, reempoderamento. Então, precisa de uma consciência do que está sendo feito, de quem vai ser escolhido para ser, quem as partes vão escolher para ser árbitro, qual a instituição que geralmente resulta em uma maior confiabilidade e segurança, né, para as partes. Pois bem, então, assim, a arbitragem tem uma peculiaridade ímpar, que é ser extrajudicial, exclusivamente, heterocompositiva, porque é um árbitro que julga, né, e versar exclusivamente a uma justiça privada, sui generis, com algumas nuances de pública, mas que se restringe aos direitos patrimoniais disponíveis, né, como objeto da demanda. Beleza? Voltando aqui para a classificação. Então, classifiquei aqui a arbitragem. Então, não existe nenhuma que tenha as mesmas características. A negociação, ela não é considerada uma espécie dentro do processo judicial, mas ela pode ser utilizada a qualquer momento, ela é bilateral por qualquer, né, das partes que tenham capacidade, também a mesma lógica da mediação e da conciliação extrajudicial, mas ela é mais utilizada no âmbito da administração de empresas, no âmbito empresarial, dos negócios jurídicos, contratual, certo? Ou eu posso ainda caracterizar, não como meio, saindo daqui dessa classificação, mas a negociação como uma técnica. Entendeu? Ou, por exemplo, eu utilizo essa técnica do como chegar ao sim, né? Da negociação baseada em princípios, dentro do procedimento de mediação. Posso utilizar dentro do procedimento de arbitragem, dentro da conciliação, como uma técnica, certo? E ainda como um gênero, que tem, né, a negociação como uma modalidade autocompositiva, consensual, onde a mediação e a conciliação são espécies, por exemplo, também. Né, há esse tipo de classificação. Mas aqui, como uma modalidade, como uma espécie, um meio consensual, a negociação ela se caracteriza como diferencial da mediação, da conciliação e da arbitragem por ser bilateral. Não tem o terceiro envolvido. As partes negociam entre si. Tá? Então, posso caracterizar a negociação, além de ser consensual, né, além do poder de decisão das partes, que aí coincide com a mediação e a conciliação, é a bilateralidade, né? Eu tenho somente duas partes envolvidas. Já a mediação e a conciliação, que eu deixei por último de propósito, são modalidades que têm muita coincidência, tanto é que as pessoas se confundem, né? Mediação e conciliação. E aí eu vou mostrar para vocês as diferenças. As igualdades vocês já sabem, ambas são consensuais, ambos o poder de decisão é das partes, né? Ambas primam pelo diálogo, né? Mas nós temos aqui, finalmente, depois de alguns anos, né, o CPC trouxe no artigo 165, né, aqui no capítulo que fala, né, dos auxiliares da justiça, artigo 165 e seguintes, seção 5, dos conciliadores e mediadores judiciais, considerados auxiliares da justiça, traz o conceito. Vamos lá, Márcio, vamos ler aqui o conceito? Consegue ler?
Sim, Parágrafo professora. 2º. Quem é o conciliador? O conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Para que as partes conciliem. Muito bem. Quer dizer, o conciliador pode sugerir, mas não pode sugerir a ponto de intimidar as partes a conciliar, né? Se alguém já passou por isso, eis o porquê foi dito aqui que não pode, né, causar constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem, né? É porque isso era uma habitualidade dentro da conciliação, tá? O conciliador, gente, atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior não houver vínculo anterior entre as partes. Então, a conciliação, na verdade, conciliação e mediação se diferenciam em 2 aspectos principais: a matéria a que se destina e a condução do mediador e conciliador, tá? Então, a matéria já está dito aí, nas relações em que não houver vínculo anterior entre as partes. Ou seja, exemplo, consumidor, colisão de trânsito, né? Indenização civil em geral, né? Eu geralmente não tenho que comprar um terreno, comprar contratos, né? Nos capião. Então, eu não tenho uma relação anterior entre as partes, uma relação interpessoal, um relacionamento, né? Que gere afeto ou desafeto. Já na mediação, se adequa preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Ou seja, a mediação é de casos do ponto de vista relacional, e aí, Júlia, aquela história de muita técnica, aí você falou de família, né, que é exatamente quando há vínculo anterior, a questão das emoções, do controle das emoções, não só do mediador, como das partes. Então, é um outro tipo de conflito. E aí, nesse caso, o mediador, né, tem o papel de auxiliar os interessados a compreender as questões e os interesses, aquela história do iceberg, né? A identificar os conflitos reais e os aparentes, para então, né, identificando também os interesses, fazer com que essas partes restabeleçam a comunicação, teoria do conflito, tudo é questão de comunicação, identificando por si só as partes, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos para todos os envolvidos. Certo? Eita, professora, que a missão é dura demais. Rapaz, é dura, como a Júlia falou, é complexa. É complexa, não é para toda situação. Georgia falou do amadurecimento, Georgia. Né? Concordo indo e voltando. Eu sei porque no Sejusc, né, eu estou sempre acompanhada, estava, né, até antes da pandemia, pelos meus queridos e maravilhosos alunos. E eles me relatam isso. Professor, eu tive dificuldade, porque a gente tem pouca vivência, aí a gente termina se deparando com situações que vão além do mundo jurídico, né? E a gente não sabe, né, até que ponto se comporta. Olha, se a senhora não tivesse feito aquela intervenção naquele momento, eu acho que a gente tinha perdido toda a oportunidade de conciliar, de chegar a um acordo. Eu digo, não é fácil, não, né? Primeiro é uma questão de técnica, segundo é uma questão também intuitiva, de comportamento, porque entenda, e de conhecimento geral do direito, material e processual. Porque mesmo as partes estando acompanhadas de advogado, você, objetivando homologar aquele acordo firmado em sede de mediação, você precisa firmar um acordo que seja dentro dos ditames legais. Porque senão o Ministério Público, por exemplo, dá um parecer desfavorável, o acordo volta, né? Então, a gente precisa compreender as questões que estão além, a gente precisa conseguir, né? A gente vai ver
na parte da técnica, contingenciar muitas emoções. Enfim, é um trabalho árduo. E aí, a questão do não sugerir, né? O conciliador, geralmente a diferença é assim. O conciliador sugere, o mediador não sugere. Né? E a gente às vezes se pergunta, né? Por que o conciliador não pode sugerir e o mediador não pode? Gente, é porque como a mediação ela tem matéria de cunho superpessoal, né? Cada parte, cada relação tem sua bagagem de valores, né? Sentimentos, então fica difícil até para o mediador saber o que cabe naquela relação interpessoal. Quais são os pactos daquela relação? Quais são os valores daquelas partes envolvidas? Que são valores pessoais, morais, religiosos, né? Todos interferem naquela relação interpessoal. Ao contrário de uma relação negocial, que é bem mais simples, né? Uma questão mais numérica, patrimonial, o conciliador consegue adentrar naquele conflito e sugerir, construir proposições muito mais fácil, sem ferir suscetibilidades. Compreenderam aí? Muito bem. Eu não sei os demais, Deise, mas eu vejo essa questão aqui. Soluções consensuais que gerem benefícios mútuos, né? E a posição do mediador, eu não consigo me colocar no lugar de não sugerir, sabe? De se eximir de qualquer opinião, eu não consigo me colocar nesse lugar, não. Sinceramente, eu preciso assistir muito para saber o quão, como você disse, são as técnicas, né? Mas, assim, de se eximir de dar alguma ideia, sabe? Eu não consigo enxergar isso, não. Adorei falar isso, porque eu espero que ao longo do semestre você diga, tá, estou entendendo, consigo, compreendi, agora eu consigo compreender, você não precisa conseguir fazer, mas eu consegui compreender. Por isso que a gente está aqui, né? Sim, isso mesmo, você vai conseguir compreender, espero que sim, tá guardado, viu, pessoal, tá guardado, esse é o nosso objetivo. Muito bem, então vamos lá. Mas deixa eu ver, os demais enxergam isso que eu falei ou não? Ou eu tô doida? Não, eu compreendo, assim, se eximir disso é difícil de imaginar, sem ter a vivência, né? Professora, a senhora está me ouvindo? Tô, querido. Só uma perguntinha. Quando o conciliador, ele já é um advogado de uma das partes, um advogado pessoal, isso pode descredibilizar a mediação? O mediador, no caso, né? Na verdade, não é permitido, né? No Não momento né? que você... Não. A não ser que ele não seja conciliador, esteja negociando com a outra parte. Aconteceu um caso aqui na minha vida, em que o conhecido meu, ele foi para uma mediação para entrar num acordo do divórcio, e quando chegou lá, a pessoa que estava fazendo a mediação, a mediador era a advogada da esposa dele. Meu querido, é impedido por lei. Né? É totalmente. É um dos critérios, né? A questão do vínculo. Foi uma ilegalidade. O contrato de advocacia tem um vínculo. Tem vínculo, totalmente legal. Totalmente. Poderia ser anulado todos os atos. Perfeito. Obrigado. Valeu. Muito bem. Queridos, vamos ainda discutir muito lugar. A gente tem uma aula só sobre o lugar. O lugar do mediador, conciliador, judicial, extrajudicial, o lugar dele, enquanto, inclusive, advogado. Eu, profissional, né? Onde eu posso estar dentro desse contexto? Né? Como eu posso estar? Sem cometer esse tipo de ilegalidade que o Romulo falou para a gente. Certo? Queridos, finalizando, não consegui terminar meus 10 minutos mais cedo para liberá-los para uma água antes do horário bem da noite, mas terminamos nossa aula, cumprindo, né, o nosso conteúdo de unidade 2. Seguiremos na próxima aula para a unidade 3. Estamos caminhando bem, vai dar tempo da gente ver a audiência, né, e trabalhar muitos assuntos ainda aqui na AV1, ok? Para todos presentes,
Desejo uma ótima semana e até terça-feira que vem. Parabéns antecipados aos queridos estudantes, aos profissionais e aos que não são profissionais, né? E até terça que vem. Curtam o feriadão aí de vocês. Que eu vou curtir o meu também, né? Pega carona no Eu feriado. nem lembrava desse feriado aí. Amanhã, hoje, amanhã. Vou pegar carona aí, viu? Trabalhar um bocado de coisa aqui do escritório, atender meu cliente que está aqui doido. Te aperreando. Doido. Não, aperreia não, aperreia não. Liga o WhatsApp agora. Não, agora eu vou para o do AB. Vou fechar essa sala e abrir a outra. Vigi? Pois tá. Boa noite, obrigada. Boa noite. Até mais, valeu. gente. Tchau, tchau, pessoal. Podem ir saindo, liberados. Tchau, Márcio, Valena Paula, Júlia, Antônio, Tainá, Yara. Tchau, Vitor. Petec Soluções, Márcio, Carlos Filho, goodbye. Fechando a sala. Interrompendo a gravação.